Olá, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, mais uma vez, estamos aqui no canal Bíblia em Casa e é uma alegria ter você conosco em mais um vídeo publicado aqui em nosso canal. Estamos falando nesses últimos dias, vamos estar trazendo uma série sobre teologia sistemática e hoje eu gostaria de apresentar para vocês as teologias sistemáticas iniciais que eu tenho, que são especificamente para o público pentecostal. E logo em outra oportunidade nós vamos também falar de algumas obras que nós temos para o público reformado. Ainda no início do vídeo eu gostaria de dizer que no último vídeo que nós fizemos, nós esquecemos de falar de uma matéria da teologia sistemática. São 10, eu falei apenas de 9. Eu esqueci a primeira matéria, que é a bibliologia, não é? Primeira ou segunda matéria que pode estar sendo colocada nas teologias, nos livros de teologia sistemática, chamado de bibliologia, que é o estudo das escrituras, tá certo? A gente acabou deixando passar batido, mas aí a gente completa as 10 principais matérias, ou as 10 matérias que são estudadas e observadas nas teologias sistemáticas. Hoje eu quero apresentar para vocês as que eu tenho. Não são todas, evidentemente, que existem publicadas no mercado, seria impossível tê-las, mas eu quero apresentar para os irmãos as obras que eu tenho aqui de teologias sistemáticas básicas ou iniciais, especificamente para o público pentecostal. Inicialmente. Na próxima ocasião nós vamos apresentar as obras para o público reformado. Eu sempre costumo dizer que quem não tem conhecimento, ou nunca estudou, ou nunca teve contato com a teologia sistemática, para começar a aprender teologia sistemática, estudar, tem um livro que é inicial, que é facultativo para quem está começando. Às vezes alguém diz, é muito simples, é muito básico, mas exatamente o alvo é para quem está começando. Eu estou falando de qual? A Teologia Sistemática de Eurico Baxter, publicado pela CPAD. Essa obra aqui, que já foi publicada com o título de Uma Introdução à Teologia Sistemática. É uma obra que ele vai, o Eurico Baxter, que foi um missionário finlandês, né, que teve uma grande participação na teologia pentecostal no Brasil. Ele deixa aqui, em 368 páginas desta obra, um resumo conciso, bem explicado de forma simples, para quem está começando as 10 principais matérias. Ele é totalmente decisivo, ele vai direto ao ponto, ele não tem arrodeio, ele não tem muitos acréscimos, ele apresenta com argumentos bíblicos e sólidos a teologia sistemática, as 10 matérias que nós já falamos aqui, e para quem está começando é um ótimo livro, porque você não vai ter muita coisa, muita casca de banana, você não vai ter coisa que você não entende. É uma linguagem simples, clara, objetiva, mas que tem substância bíblica sim. Então, para quem está iniciando, eu indico essa obra aqui como a primeira obra de teologia sistemática na área pentecostal. É uma obra introdutória. Especificamente, quem já tem mais base, né, vai dizer que é uma obra simples, mas não é uma obra simples, mas é uma obra para o público que está iniciando. Sistemática de Eurico Baxter, tá bom? Uma outra obra para quem está começando, que eu acho que ela é uma introdução de uma obra que a gente vai mostrar em outro vídeo, de outro nível, de um dos maiores teólogos pentecostais respeitados no mundo inteiro, chamado Stanley Orton. Eu chamaria de a introdução da sistemática de Stanley Orton, junto com William Maysens, que é Doutrinas Bíblicas, o fundamento da nossa fé. Essa obra aqui seria uma sistemática introdutória da obra do Stanley Orton, que a gente vai apresentar mais à frente em outro vídeo também. Para o público pentecostal, ele vai apresentar aqui em 248 páginas um conteúdo bem dividido sobre as principais doutrinas da fé cristã. Então é uma obra que eu também indico para você que é de linha pentecostal, conhecer essa obra aqui, que é muito interessante para quem está começando, tá bom? Uma obra que é um clássico nesse setor de teologia sistemática, que é muito ovacionado, muito elogiada. É uma obra inicial, mas mais, como é que a gente diria, mais completa, mais recheada do que essas outras que eu apresentei. Publicado pela Editora Vida, com mais de 230 mil exemplares vendidos, é esta obra aqui, ó, que eu tenho em mãos, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, de Meyer Pinman. Essa obra, ela é querida por todos os amantes da palavra, e no sentido de sistemática, inicial,
pentecostal, essa obra aqui está entre as preferidas, tá certo? E é uma obra para quem está começando a entrar, enveredar por esse caminho, ela não pode faltar na sua estante aí, no seu material. Vale muito a pena, publicado pela editora Vida, dispensa comentários, tá certo? Essa obra aqui, ela tem 400 páginas, exatamente 400 páginas, e traz um conteúdo muito consistente acerca desse contexto de teologia sistemática, tá bom? Existe uma obra que ela é nova, ela foi publicada o ano passado, 2019, ela ainda talvez no mercado teológico não tem tanta fama ainda, mas é uma obra bem interessante, para quem está começando também é uma boa indicação. O teólogo que escreveu essa obra aqui é um dos mais renomados do Brasil, e ele escreveu em parceria com a sua filha, com um viés um pouco para o lado apologético, né? Mas não deixa de ser uma sistemática importante, que foi publicado pela editora Bereia, a Teologia Sistemática em Diálogos, de Ezequias e Daniela Soares. O pastor Ezequias Soares, que é muito conhecido no Brasil, que tem inúmeras obras aí publicadas, comentarista das revistas de escola dominical, e essa obra aqui também é uma obra bem interessante, porque ele vai trazer um viés apologético para os principais temas. É uma obra com um pouco mais de 180 páginas, para quem está começando talvez também é uma ótima alternativa. Apesar de ser muito boa, eu aconselho você começar pelas outras que eu indiquei, porque essa aqui ele vai apresentar a visão de outras religiões acerca dos temas da teologia. Então é uma obra interessante, só que ela precisa estar um pouco mais à frente, porque ela não vai tratar basicamente da teologia sistemática, mas vai tratar uma teologia sistemática com um viés apologético, né? Então, para quem está começando, não pode ficar de fora, mas talvez não seja essencialmente uma das primeiras. Mas é uma boa obra também do pastor Ezequias Soares. Tem uma obra aqui que eu vou apresentar para vocês, que ela não é conhecida, mas ela é uma obra de sistemática inicial. Eu ganhei esse livro de presente e ele tem um conteúdo bem interessante. De Abraão Avelino de Almeida, A Apresentação da Teologia. Essa obra que foi publicada pela editora Escoba, eu acho que é isso que fala, né? Ganhei de presente de um amigo, de um irmão, e é uma obra muito interessante porque ele faz um comentário sobre os principais temas da teologia, vai falar sobre salvação, sobre pecado, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Uma obra que tem aqui 199 páginas e que é interessante. Eu não vou dizer para você que você tem que ter essa obra, porque eu não sei, eu nunca vi essa obra disponível. Esse escritor ele é de São Paulo, talvez no sul do Brasil essa obra possa estar sendo disponibilizada. Mas é uma obra muito interessante que eu tenho aqui no meio dos meus materiais. Vamos avante. Há uma obra de teologia sistemática que é um clássico dos pentecostais e principalmente dos assembleianos, né? Que todos os assembleianos na maioria têm, que é a Teologia Sistemática Pentecostal, publicada pela CPAD. Essa obra aqui que é conhecida como a Teologia Sistemática do pastor Antônio Gilberto, o saudoso pastor Antônio Gilberto, que ele é o editor, coordenador desse projeto, mas existem outros teólogos que escreveram uma obra bem interessante, né? Uma obra completa, assim, no sentido que ela vai abordar, no âmbito que ela está, com um pouco mais de 570 páginas. Nós tivemos o pastor Claudiano de Andrade, Ciro Sanches, Eliana Cabral, o Elinaldo Renovato, Ezequias Soares, Jeremias do Couto, o saudoso pastor Severino Pedro e o pastor Wagner Gabi participando da elaboração desse projeto aqui, que ficou bem interessante. É uma obra de sistemática para iniciantes também, mas é uma para iniciantes mais robusta, com um pouco mais de conteúdo. Para quem é pentecostal, eu também indico essa obra, não pode faltar, tá certo? Estamos aqui com uma obra que não tem a proposta de ser uma teologia sistemática, mas tem o escopo de uma teologia sistemática e especificamente todo assembleiano tem que ter. Porque eu diria em particular, é a teologia sistemática das Assembleias de Deus. Nada mais, nada menos que a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicado pela CPAD também. É uma obra bem interessante, todo assembleiano tem que ter, com quase 300 páginas. Ele vai apresentar o credo da igreja e acaba tendo uma estrutura bem interessante sobre os pontos que a teologia sistemática também traz. Quem é assembleiano tem que ter declaração de fé. Tá bom? Finalizando com os últimos dois materiais, nós temos uma obra aqui que ela é uma obra que eu diria neutra, porque ela trata de todas as visões. Para quem está começando, é importante ter
você vai ter uma análise mais abrangente, uma visão panorâmica de outras visões, de outros pontos, de forma muito saudável, muito equilibrada, que é o Manual de Teologia Moody, essa maravilhosa obra de Paul Enns, da editora Batista Regular. Ele vai tratar sobre vários assuntos aqui. Ele não vai tratar só de teologia sistemática. Com quase 900 páginas, ele vai trazer um resumo da teologia sistemática e de várias outras teologias. Ele vai tratar sobre teologia dogmática, teologia histórica, teologia contemporânea, teologia bíblica, todas as suas subdivisões e todos os seus pormenores. É uma obra bem interessante, rica, bem desenvolvida, e essa obra aqui também ela é bem interessante. Mas assim, para quem está começando, na sua lista, ela não pode ser das primeiras, né? Ou não é que não possa, mas eu aconselho que não seja das primeiras. Vamos começar pelo mais básico, porque essa é uma obra para iniciantes, mas ela é uma obra mais completa, tá bom? Por último, uma teologia sistemática que eu gosto bastante, que ela é uma obra também que dá uma visão panorâmica, mas ela já sai do nível básico, já pulando um pouquinho para o lado intermediário, que é o Manual de Teologia Sistemática, publicado pela A.D. Santos. Essa obra aqui é do Zacarias de Aguiar Severa, tá? É uma obra que tem, assim, quase 400 páginas, mas que comenta muito bem o assunto de teologia sistemática. Ele vai trazer uma pincelada em outras visões, sem muita profundidade, sem muita expansão, mas eu também indico essa obra aqui, é muito interessante. Ele é bem equilibrado naquilo que ele apresenta e ele não vai dar muito espaço para outras áreas, mas ele traz algumas observações sobre alguns outros pontos da teologia. Para quem está começando também é importante e interessante conhecer a proposta dessa obra aqui, tá bom? Que Deus abençoe você, tomara que você tenha gostado das nossas indicações. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, participe, deixe o seu like, seu comentário, sua sugestão, e em breve nós vamos estar trazendo sugestões de teologia sistemática para reformados, tá certo? Vamos trazer algumas indicações também na área reformada. Que Deus abençoe você, um abraço, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Que Deus abençoe você. Muito obrigado, até mais.